Pessoal, estamos de volta com a nossa aula e nós queremos finalizar os pensadores contemporâneos. Nós estamos aqui no capítulo 6, como você está acompanhando na apostila, e nós estamos aqui na parte 6.1, as tendências do pensamento contemporâneo. E agora a parte 3, onde nós vamos dar sequência nos pensadores que nós reunimos para apresentar para vocês. Esse pensador aqui, já mais atual, é o Wittgenstein. Ele é um austríaco. Ele falou também a respeito da filosofia analítica, porque assim como o pensador anterior que a gente tratou aqui, ele também era matemático. Mas ele sai da matemática e vai para a filosofia, e aí eles fazem uma mistura muito grande, em determinado momento é bem complicado, mas é muito legal o que ele está tentando dizer por meio da filosofia analítica. A principal obra dele é o Tractatus Lógico-Filosóficos. Ele fundamentou a linguagem tendo como base a lógica. Então, é um conceito muito amplo. Por meio da matemática e por meio da lógica, ele se utiliza da linguagem na filosofia para poder dizer o mundo de maneira perfeita. E ele traz o conceito de jogos de linguagem. Ele é considerado um dos mais importantes e mais relevantes do século XX. Muito embora ele tenha escrito uma obra só, que é essa aqui, e depois a segunda obra dele foi publicada já depois da sua morte. E é interessante que a filosofia coloca o Wittgenstein em dois momentos, Wittgenstein 1 e 2. O Wittgenstein 1 é esse aqui, que vai até a publicação dessa obra sua mais importante. E o segundo momento, ou segunda fase, ele meio que contradiz alguns pontos daquilo que ele tinha estabelecido antes do seu próprio pensamento. Então, ele publica um primeiro momento e depois ele contradiz algumas coisas, ele muda de ideia. Nada mais humano do que isso, né? Mudar de ideia, e foi o que ele fez. E ele se institui, se estabelece e é considerado como um dos mais importantes do século XX. Outro nome que eu queria trazer para vocês e que a nossa apostila está abordando é um que a gente já tratou lá no início da Escola de Frankfurt, que é o Theodor Adorno. Ele também é alemão, como está aqui, Escola de Frankfurt, e a principal obra dele é Dialética do Esclarecimento. Ele, como você já viu nos vídeos anteriores, fala sobre a indústria cultural, a massificação da sociedade e a sua homogeneização, ou seja, está todo mundo sendo manipulado, está todo mundo sendo ensinado a pensar a mesma coisa. E ele também aborda questões da estética na filosofia. Outro pensador que eu quero trazer para você, que também é da escola de Frankfurt, é o Walter Benjamin, alemão. Principal obra dele, Origem do Drama Barroco Alemão, também fala da indústria cultural. Porém, o Benjamin muda um pouco com relação ao Adorno, porque o Adorno traz uma visão que é negativa, ele acha que a mídia está manipulando. E o Benjamin, ele também acha que a mídia está massificando, mas ele acha que isso não é de todo ruim. Ele vê um lado positivo nessa história toda e ele entende que essa massificação pode servir para algo bom, é a politização, permitindo acesso à arte para a população toda. Então ele traz esse tipo de vertente. Outro da escola de Frankfurt é o Habermas, ele também é alemão, ele fala a respeito da teoria crítica e o pragmatismo. A principal obra dele, ou uma das principais, é a mudança estrutural da esfera pública. Tá? Ele vai abordar a razão dialógica, a ação comunicativa, a verdade, enfim, vários temas, e ele também compõe ali a escola de Frankfurt. Pode ver que são já 3 seguidos da escola de Frankfurt. Esse aqui já mais recente, muito polêmico algumas vezes, é o Michel Foucault. Ele é um francês, ele falou muito a respeito do pós-modernismo. A principal obra dele, História da Loucura, e ele é um nome muito importante também do nosso pensamento contemporâneo. Ele pesquisou a respeito das instituições sociais, a cultura, a sexualidade e também o poder. Ele vai muito nessa ênfase do poder, dos meios de poder, da dominação, o poder nos diversos âmbitos da vida social. E aí ele tem um conceito muito bacana e muito forte também no seu pensamento, que é a microfísica do poder. Outro pensador mais contemporâneo é o Derrida. Ele faleceu há poucos anos atrás, se você considerar
esses nomes que a gente tem tratado aqui. Ele nasceu na Argélia e depois foi para a França, e ele trabalha o conceito da desconstrução. A principal obra dele é Gramatologia. Ele é crítico do racionalismo e a desconstrução é um conceito que ele apresenta para ir contra o logos. Na filosofia, o logos é um conceito muito forte, muito amplo. Ele quer reformular isso aí. Então ele postula o logocentrismo. Outro pensador que a gente quer apresentar aqui, e esse já é o último da contemporaneidade, que a gente entendeu ser importante, não que não haja outros, como eu falei no começo, não há tempo para colocar todo mundo aqui na nossa aula e no nosso slide, na nossa apostila, mas a gente quis fazer uma passagem pela contemporaneidade e resolveu fechar aqui com o Popper. Ele é um austríaco e depois ele foi naturalizado britânico, e ele quer mostrar que às vezes a ciência pode errar. Ele trabalha o método hipotético e dedutivo, tá? A principal obra dele é a Sociedade Aberta e seus Inimigos. Ele é crítico do princípio indutivo do método científico e ele trabalha o princípio da falseabilidade, ou seja, como eu falei, ele quer mostrar que por mais que você chegue a um produto científico usando métodos científicos, existe a possibilidade da falseabilidade. Então, assim, os conceitos podem cair se for feito um outro tipo de investigação. E ele é muito famoso nesse sentido. É isso aí, pessoal. Nós fechamos aqui a terceira parte e com isso a gente fez um giro, um panorama a respeito da contemporaneidade, de quem são os pensadores mais exponenciais dessa época, e assim a gente fecha essa parte da nossa apostila, o capítulo 6. Muito obrigado, valeu!